Falar agora de mais um caso que envolve pais de nacionalidades diferentes e uma criança. Uma brasileira acusa o ex-marido americano de sequestrar o filho do casal e levá-lo para os Estados Unidos. Mesmo com a aprovação da Justiça do Brasil, Cíntia Pereira está tendo dificuldade para trazer a criança de volta. Quem está acompanhando essa história é a nossa correspondente em Nova York, Carolina Cimente. Carol, boa tarde para você. É uma história exclusiva que você descobriu aí. Conta os detalhes para a gente, por favor. Pois é, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. É uma história longa, mas vamos tentar resumir de um jeito que dê para entender. A Cíntia Pereira, ela é uma nutricionista de São Paulo, conheceu o Gary Hitton, um americano, no Brasil, em São Paulo, em 2007. Aí eles começaram a namorar e em 2009 casaram em Salt Lake City, no estado de Utah, que é o estado do Gary, e continuaram morando em São Paulo. Em janeiro de 2011 tiveram um filho, o Joseph, que está aí na imagem, nesse vídeo aí com a Cíntia. Mas logo depois o casal começou a viver uma crise, até porque o pai do Joseph, esse menino, nunca se adaptou direito, não conseguia ficar firme em um emprego em São Paulo, aí deu aulas de inglês, mas sempre acabava saindo das escolas onde trabalhava, e aí eles se separaram. O Gary, então, voltou para os Estados Unidos e por quase 2 anos ficou aqui sem dar notícias e sem saber notícias, tanto da Cíntia quanto do filho Joseph. Aí, em 2013, ele voltou, pediu o divórcio do casamento e queria também a guarda exclusiva do filho. Isso foi em 2013, quer dizer, um longo processo que acabou envolvendo, inclusive, denúncias de maus tratos, etc., que foram investigadas pela juíza responsável pelo caso em São Paulo, mas ao final desse processo todo, que durou 2 anos, a mãe do menino, a Cíntia, acabou recebendo a guarda exclusiva do Joseph, que já estava, então, com 5 anos, para ela. A juíza entendeu que o Gary tinha sido mal intencionado ao denunciar maus tratos e abuso sexual contra o garoto só para tentar ganhar a guarda exclusiva do menino. Mas aí, quando chegou o momento do Gary entregar o garoto para a mãe, que foi em dezembro de 2015, ou seja, dezembro do ano passado, ele fugiu do Brasil com o Joseph. Ele foi até o Paraguai de ônibus e depois pegou um voo de lá e sumiu. 5 meses sem notícias, desesperada atrás do filho, a Cíntia, depois então de 5 meses, conseguiu localizar a criança com a ajuda da justiça e da polícia americana. O filho estava escondido na casa dos avós americanos, na cidade de Provo, em Utah, onde o avô do menino é médico e tem um cargo importante também na igreja mórmon. Aí os avós foram chamados na justiça aqui nos Estados Unidos e ainda assim por um tempo mentiram, disseram que o menino não estava lá e só deixaram a polícia entrar e olhar a casa depois de serem ameaçados de prisão pela juíza americana. Aí os policiais revistaram a propriedade e encontraram o menino. Eu conversei essa semana com a Cíntia, uma entrevista exclusiva, e perguntei então como é que foi esse reencontro com o filho dela. Foi bem emocionante, viu? Parecia que era o dia que ele estava nascendo de novo. Foi muito importante. Acho que foi mais importante do que o dia que ele nasceu, porque eu não sabia o que tinha acontecido, não sabia onde ele estava. Estava todo esse tempo sem notícia nenhuma. E eu escrevia para toda a família, mandava e-mail, tradução juramentada, e não tinha resposta de ninguém. Então eu não sabia nem por onde começar. Foi bem especial esse dia. Quando meu filho viu, ele ficou assim, sem acreditar. A advogada ainda falou assim, olha, se ele não for com você é normal, já passou um tempo, ele está confuso. Quando ele me viu, ele nem acreditava. Ele pulou no meu colo, segurou no meu pescoço, na minha cintura, e ele não falava nada, só abraçava bem apertado e não largou mais. E a gente voltou para a corte, e aí o juiz falou que ele podia ficar comigo e que o Gary teria o direito de se defender por ter feito isso, deixado a gente todo esse tempo sem contato e ter saído pelo Paraguai. Nossa, é emocionante o depoimento dela, a entrevista dela, né, Carol? Carol, como é que tá agora a situação dessa mãe, da Cíntia e do filho? Bom, a gente imaginaria que depois de uma situação dessas, né, o pai do Joseph chegou a mentir para o menino, disse que a mãe tinha morrido. Por 5 meses o menino acreditou, imagina, 5 anos. A gente imaginaria que a situação estava resolvida, mas aí o que aconteceu foi que a juíza americana deu a guarda temporária por 1 mês do menino para ela, sem ela poder sair dos Estados Unidos até que a situação toda fosse analisada. Mas aí o Gary, o pai do menino, denunciou a Cíntia de novo aqui nos Estados Unidos por maus tratos e abuso sexual. Com
as mesmas fotos, as mesmas provas que ele tinha colhido e que já tinham sido julgadas e analisadas no Brasil e que tinha dado, então, a causa toda a guarda exclusiva para a mãe do menino, né? Então, a guarda dele acabou voltando temporariamente para o pai, é isso que está acontecendo agora, e a Cíntia tem acesso ao filho dela em visitas que são acompanhadas por 3, 4 assistentes sociais todas as vezes, só uma vez por semana. Nós procuramos, claro, o Gary Hitton, o pai do garoto, pelo telefone, pelas redes sociais. Por enquanto, a gente não obteve resposta. A gente, claro, quer ouvir o lado dele também. Mas eu perguntei para ela, né, para Cíntia, se o menino, que nem conhecia os avós até dezembro, até chegar aqui em dezembro, se ele está sendo bem tratado. Na verdade, eu não pergunto muito para eles sobre essas coisas, porque eu acho que já está sendo tão difícil tudo para ele, essas mudanças, e não encaminharam ele para um psicólogo. Então, o tempo que eu tô lá é mais para a gente se divertir, brincar, assistir um filme junto, ler um livro. Eu procuro não falar sobre as coisas ruins que estão acontecendo. Eu não pergunto nada dessas coisas para ele. Bom, Carol, e o governo brasileiro tem ajudado essa mãe, tem ajudado a Cíntia de alguma forma? Pois é, Cris, a Cíntia ela me disse que sem a ajuda do governo, do Itamaraty, ela não vai conseguir levar o filho de volta para o Brasil. Até o advogado americano dela já disse isso. Ela está com uma certa dificuldade, como eu disse, ela é nutricionista em São Paulo, não pode trabalhar aqui nos Estados Unidos, tem um visto que vai vencer daqui cerca de 4, 5 meses. Então, claro que é uma situação bastante delicada. Desde o início, ela contatou, claro, o Ministério das Relações Exteriores, mas aí a pessoa que estava acompanhando o caso, o processo todo, foi afastada quando o governo no Brasil mudou, né? Quando o governo de Dilma Rousseff foi afastado. Isso tudo acabou afetando um pouco, inclusive, a ajuda que ela estava recebendo. O escritório da Globo News em Brasília entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores e a gente recebeu a seguinte nota do Itamaraty. Eles disseram que o Itamaraty está acompanhando o caso, prestando toda a assistência consular cabível a Cíntia Pereira. O Ministério das Relações Exteriores garantiu ainda que também continue em contato com as autoridades dos Estados Unidos, em coordenação com a Autoridade Central Administrativa do Brasil, que é para a Convenção de Haia. E aí a Advocacia Geral da União também está acompanhando. O governo brasileiro assegurou também que o episódio está sendo tratado com assunto prioritário pelo Consulado Geral do Brasil em Los Angeles, que é responsável por essa parte do país, e que houve uma reunião no dia 20 de junho, ou seja, agora há pouco, sobre o tema com a presença do embaixador, inclusive, do Brasil nos Estados Unidos, Luiz Alberto Figueiredo Machado. Nós também conversamos com uma advogada, Cris, que tem experiência nesse caso e em casos parecidos como esse. Então vamos ouvir o que ela nos disse. A Convenção de Haia abriga vários países, né, que mantêm, portanto, este acordo internacional para que as crianças fiquem com seus direitos fundamentais protegidos, porque levar uma criança para fora de um país é uma alienação parental praticada de um modo cavalar, de um modo absolutamente maldoso e que vai trazer um prejuízo enorme para esta criança. Então, existem medidas sim, e o Brasil está muito voltado sempre ao cumprimento da Convenção de Haia. Bom, o risco agora é esse caso se estender muito enquanto Joseph cresce longe da mãe, né, não sendo educado pela mãe e do país onde ele nasceu, né, e aí acabar virando um assunto, inclusive, diplomático muito delicado, né. Seria um caso muito parecido com o do menino Sean Goldman, que depois de uma batalha jurídica que mobilizou a opinião pública e gerou um impasse diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, acabou sendo entregue ao pai em 2009. Sean Goldman nasceu em Nova Jersey, Estados Unidos, em 2000, filho de mãe brasileira e pai americano. Em 2004, o menino embarcou para o Brasil de férias com a mãe, Bruna Bianchi. Semanas depois, Bruna pediu a guarda do filho na Justiça brasileira. O pai, David Goldman, também entrou com uma ação na Justiça americana e venceu. O juiz determinou o retorno imediato do menino aos Estados Unidos. Mas a Justiça brasileira considerou que mandar o menino de volta depois de tantos anos poderia causar danos psicológicos a ele e deu a guarda à mãe, que também conseguiu o divórcio do marido americano. Em 2008, o caso ficou ainda mais complicado. Bruna Bianchi, que havia se casado com o advogado João Paulo Lins e Silva, morreu num hospital horas depois do nascimento da segunda filha.
A disputa pelo menino passou a ser entre o pai e o padrasto, que tinha o apoio dos avós maternos. Com uma campanha na internet, David Goldman conseguiu o apoio do governo americano. O caso ganhou destaque na imprensa e gerou uma questão diplomática entre os dois países. Após uma intensa batalha judicial que durou cerca de um ano, o Supremo Tribunal Federal determinou em dezembro de 2009 que Sean fosse entregue ao pai. Depois da decisão do STF, o governo brasileiro demonstrou apoio ao pai e enviou um pedido de desculpas a Washington pelo tumulto gerado no consulado americano no Rio de Janeiro durante o cumprimento da decisão judicial. Carol, muito obrigada aí por trazer essa história pra gente. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é como um pai vira para uma criança de 5 anos e diz que a mãe da criança tá morta. Gente, isso tinha que ser crime, é um absurdo, mas na cabeça dessa criança. Por isso a reação do menino quando viu a mãe, né, como ela contou aqui pra você. Carol, brigadíssima, tá? Bom trabalho pra você aí.